Olá, queridos amigos. Nesses últimos dias, muitas perguntas têm vindo à nossa mente. Talvez as circunstâncias em que nós estamos enfrentando tenham nos motivado a questionar. E não há nada de errado em questionar quando se faz de maneira sincera, de maneira honesta, com desejo de aprender um pouco mais. Mas talvez a pergunta mais importante que deve subir à nossa mente nesses dias é a pergunta que se encontra em Lucas, no capítulo 8, quando o próprio Mestre questiona os discípulos da seguinte maneira: onde está a vossa fé? Por que este é um assunto tão importante? Por que devemos tomar tempo pensando acerca da nossa fé? A Bíblia nos diz em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, que nos últimos dias da história da terra, o justo viverá pela fé. Como podemos, eu e você, avaliar a condição da nossa fé? Como podemos avaliar a consistência da nossa fé? Eu quero convidar você agora, junto comigo, a abrirmos as Sagradas Escrituras para verificarmos a consistência da nossa fé. Veja, este é um assunto muito importante, uma vez que as Sagradas Escrituras declaram: o justo viverá pela fé. O primeiro texto que gostaria de ler com você se encontra no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, no capítulo 8. A Bíblia vai nos mostrar, em uma situação muito especial, enfrentada pelos discípulos junto do Mestre, quais são as circunstâncias que hão de envolver a nossa fé e como a nossa fé há de se portar diante destas circunstâncias. Lucas, no capítulo 8, o verso de número 22 em diante. A Bíblia diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus estava dormindo. Ele havia atendido muitas pessoas e o cansaço tomou conta do mestre. O mestre então estava agora descansando. E enquanto o mestre descansava, uma tempestade, diz o verso 23, sobreveio uma grande tempestade. E diante da tormenta, os discípulos foram tomados pelo medo. A incerteza os envolveu. Sabe, queridos, nos últimos dias da história da Terra, muitas pessoas serão envolvidas por circunstâncias que causam extrema aflição. Os discípulos estavam agora tomados pelo medo. A aflição os havia envolvido. E a Bíblia nos diz, no verso 24, chegando-se a ele, eles foram ao mestre. E a Bíblia, no verso 24, diz: despertaram o mestre. Eu imagino que eles despertaram o mestre com palavras intensas, com palavras de desespero. Mestre, o nosso barco, ele vai naufragar. A Bíblia nos diz que o mestre, despertando, olhou para os discípulos. Lucas capítulo 8, o verso de número 25. Após ter cessado toda a tormenta, Jesus olhou para os discípulos e ele lhes disse: onde está a vossa fé? Queridos, há aqui um elemento muito importante para avaliar a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Para avaliar a circunstância da nossa fé. Para verificar se de fato a nossa fé é genuína. E eu quero partilhar com você este elemento. A Bíblia nos diz que antes de partirem, no capítulo 8, no verso 22, Jesus disse-lhes: passemos para outra margem. Veja, Jesus não disse: olha, se for possível, vamos para outra margem. Jesus não disse: olha, se houver tempestade, a gente vai conseguir ir até o meio, mas não vai conseguir chegar ao outro lado. Jesus não disse: olha, se houver vento, talvez a gente não consiga chegar. Jesus não disse isso. Jesus não disse: olha, se o barco for tomado por uma forte tormenta e quiser então vir a um naufrágio, então nós não vamos conseguir cumprir a missão. Jesus não disse isso. Jesus diz: passemos para outra margem. Você consegue perceber? Jesus diz: nós vamos para outra margem. Independente das circunstâncias, independente das tormentas, independente do vento forte, independente da tempestade, nós vamos passar para outra margem.
Os discípulos ainda estavam aprendendo. E como eu e você, também podemos agora aprender com esta circunstância. Quando Jesus diz que nós vamos passar para o outro lado, quando Jesus diz que nós vamos passar para a outra margem, Jesus está dizendo que de fato vamos passar, se estivermos com a nossa fé alicerçada nele. Porque veja, a verdadeira fé, de acordo com esta passagem, ela reconhece a soberania de Deus. Você reconhece a soberania de Deus? Você reconhece que Deus é o primeiro e o último? Jesus foi quem disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Jesus diz: eu sou o soberano do universo. Queridos amigos, a fé verdadeira reconhece a soberania que há no Criador. Ele é soberano e nós vamos precisar desta característica tão especial para os últimos dias da história da Terra. E nós podemos desenvolvê-la hoje na presença do Mestre, junto de Cristo, nos braços do Pai. Mas sabe, queridos, há ainda uma outra característica que eu queria partilhar com você. A Bíblia nos diz aqui em Lucas, no capítulo 7, que um homem de grande autoridade, um centurião, ele fora ter com Jesus. A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1 em diante, que este homem era um centurião. Ele cuidava de homens, ele cuidava de soldados, ele cuidava de um grupo que estava sob seu comando. E eles obedeciam à sua voz. E este homem tinha agora, de acordo com Lucas, no capítulo 7, no verso 2, um servo que estava doente. A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 7, o verso 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. O centurião havia escutado sobre Jesus e ouvindo sobre as ações de Jesus, sobre o trato de Jesus com as pessoas, ele quis ir ter com Jesus. A Bíblia nos diz no capítulo 7, no verso de número 3, que ele pediu para que os judeus, os anciãos dos judeus, fossem falar com Jesus e solicitassem um socorro da parte de Jesus, pois ele cria que Jesus era poderoso para socorrê-lo. Então eles foram, e a Bíblia nos diz no capítulo 7, no verso 4 e 5, que os anciãos elogiaram o centurião e disseram que ele era um bom homem, que ele praticava boas obras, que havia inclusive auxiliado os judeus na edificação da sinagoga. Quando Jesus ouviu estas palavras, a Bíblia diz que Jesus foi com eles. Mas no capítulo 7, no verso de número 6, já perto da casa, o centurião enviou amigos para dizer: Senhor, não entres em minha casa, porque eu não sou digno. Veja, o centurião não estava em conformidade com as instruções que os judeus haviam passado para o mestre, no sentido de se apoiar naquilo que ele havia feito, de se apoiar naquilo que ele havia construído. Ele não estava se apoiando no nome que ele havia conquistado diante dos judeus. Ele, diante de Cristo, ele disse: eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre em minha casa. A Bíblia nos diz no capítulo 7, no verso de número 7, que ele justificou não ter ido pessoalmente naquela primeira ocasião falar com Jesus, ter pedido para que os judeus fossem falar com Jesus. Ele justificou ter mandado amigos para falar com Jesus porque ele mesmo não se considerava digno. A Bíblia nos diz no capítulo 7, no verso de número 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Aquele centurião, ele estava demonstrando que confiava na autoridade da palavra do Mestre de Jesus Cristo. Veja, aqui há uma característica muito especial. E essa característica é tão especial que Jesus fez questão de dizer aos que estavam à sua volta: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aquele centurião, ele manifestou uma característica que eu e você precisamos manifestar nos dias de hoje e também nos dias seguintes, nos últimos dias da história da Terra.
A Bíblia nos diz que aquele centurião, ele demonstrou confiar na autoridade da palavra do Mestre. Sabe, queridos amigos, a fé genuína, a fé verdadeira, ela também reconhece a autoridade da palavra de Jesus Cristo. E você, e eu, será que nós também reconhecemos esta autoridade? Será que nós reconhecemos que quando Jesus diz que vai agir em nosso favor, que vai cuidar de nós, que vai nos sustentar em seus braços fortes, em seus braços poderosos, será que nós reconhecemos que a palavra de Cristo é suficientemente poderosa para nos socorrer em nossas aflições? Aqui está então uma segunda característica que eu gostaria de partilhar com você. De acordo com Lucas, no capítulo 7, nós podemos aprender que a fé verdadeira, ela desfruta do poder existente na palavra do Criador. Querido amigo, tem você desfrutado do poder existente na palavra do Criador? Eu tenho aqui em minhas mãos a palavra do Criador, as Sagradas Escrituras. E quando nós nos alimentamos desta palavra, nós estamos desfrutando do poder existente na palavra do Criador. Mas há ainda uma terceira característica, que junta destas outras duas que nós estudamos agora, vai nos fazer viver pela fé, vai nos fazer estar na presença de Cristo, fortes, confiantes, animados, ainda que extremamente provados. Abra sua Bíblia. Gostaria de ler com você Gênesis no capítulo 22, é uma história muito conhecida. Gênesis no capítulo 22, nós vamos encontrar um herói da fé. Nós vamos encontrar Abraão diante de uma circunstância bastante difícil. A Bíblia nos diz que Abraão, ele fora colocado em uma situação que exigiria dele uma fé genuína, uma fé verdadeira. Veja, Gênesis capítulo 22, o verso de número 1, depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Veja, na resposta de Abraão está revelado o desejo que ele tinha no coração. Quando os homens e as mulheres se colocam diante de Deus e dizem: eis-me aqui, eles estão revelando o profundo desejo de cumprir toda a vontade de Deus. Independente das circunstâncias, Abraão se colocou diante de Deus. Ele ainda não conhecia o que Deus iria dizer a ele, mas de antemão ele diz: eis-me aqui. No capítulo 22, no verso de número 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que Abraão, ele poderia ter encontrado dificuldade com esta ordem, uma vez que o filho querido, o filho Isaque, era o filho da promessa. Deus havia concedido Isaque a Abraão e havia feito uma grande promessa a Abraão. E por meio de Isaque, esta promessa também seria concretizada. Isaque, Jacó, Abraão, sabe, queridos, estas famílias, elas foram abençoadas por Deus para que pudessem abençoar muitas outras famílias. A Bíblia nos diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora Abraão recebe uma ordem que era difícil de compreender num contexto humano. Mas sabe, queridos, há aqui um elemento muito especial. Abraão havia se relacionado com Deus a tal ponto, de tal maneira, que Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão sabia quem estava falando com ele. E eu quero perguntar para você: você conhece a voz de Deus? Talvez agora você esteja se perguntando: mas como posso conhecer a voz de Deus? Queridos amigos, o estudo das Sagradas Escrituras vai nos fazer conhecer a voz de Deus. Vai nos fazer compreender quando Ele falar conosco. Abraão conhecia a voz de Deus. Em Gênesis, no capítulo 22, no verso 3, veja a ação de Abraão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Veja, Abraão não esperou o sol nascer. Abraão não esperou o dia amanhecer. Abraão de madrugada, ele se levantou porque ele tinha convicção plena de que aquela voz era a voz de Deus, de que aquela instrução era uma instrução celestial. Abraão mal sabia, mas ele iria vislumbrar o poder salvífico que há no sangue de Cristo.
porque ele iria vislumbrar o que Deus iria fazer por toda a humanidade. Abraão iria vislumbrar o que nós hoje podemos ver, a concretização dos planos celestiais. Abraão ia vislumbrar Jesus sendo imolado para salvar os seus filhos e filhas. Queridos amigos, Gênesis capítulo 22, o verso de número 3, a Bíblia nos diz: tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Aqui há uma característica muito especial, uma terceira característica, que junto das outras 2 que compreendemos estudando o Evangelho de Lucas, por exemplo, chegaremos então à conclusão que são tremendamente essenciais para os dias que nós vivemos e também para os últimos dias da história da Terra. Você consegue perceber que característica é essa? Veja, a Bíblia nos ensina aqui que a fé verdadeira sempre nos conduz a uma condição de obediência que é independente das circunstâncias. A Bíblia está nos ensinando aqui em Gênesis, no capítulo 22, que a fé verdadeira nos conduz para uma obediência incondicional. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina que a fé, ela não depende das circunstâncias. Sabe, querido amigo, eu gostaria que você tomasse tempo para avaliar a sua fé dentro dessas 3 perspectivas. Primeira, a fé verdadeira, ela reconhece a soberania do Criador. Segundo, a fé verdadeira, ela desfruta do poder da palavra de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, e não menos importante, muito pelo contrário, junto destas outras 2, essa terceira característica, ela há de compor a fé daqueles que vão viver sobre a mão do Criador, sendo sustentados pelo seu amor nos últimos dias da história da Terra. A terceira característica, como podemos ver aqui em Gênesis, no capítulo 22, ela nos ensina que a fé verdadeira nos conduz para uma obediência que não depende das circunstâncias. Sabe, amigos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele nos ensina como podemos aumentar a nossa fé. Eu aprendi com um grande amigo que fé é relacionamento. Como poderei eu confiar plenamente e ter fé em alguém que de fato não conheço? A Bíblia nos ensina que a fé, ela está alicerçada em uma pessoa, uma única pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. E eu queria convidar você agora a tomar tempo para analisar a sua fé. A sua fé depende das circunstâncias? Ou será que a sua fé não depende das circunstâncias? Será que a sua fé está alicerçada em Jesus Cristo? Se for assim, então você estará seguro. A Bíblia nos ensina: o justo viverá pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus, estude as Sagradas Escrituras, tome tempo para estar na presença de Cristo, porque fé é relacionamento, relacionamento com o autor da nossa fé. Gostaria você agora de orar comigo e buscar um relacionamento íntimo, intenso, profundo com Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. As Sagradas Escrituras dizem: não há outro nome, não há nenhum outro nome em quem podemos obter socorro seguro. Ora comigo, feche os seus olhos, busquemos ao Senhor. Grandioso Pai, aumenta-nos a fé. Ajuda-nos, Senhor, a manter íntimo relacionamento com a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a nossa fé, ela não pode depender das circunstâncias. Ela precisa estar alicerçada no nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, encha-nos do Teu Santo Espírito. Toma-nos em Tuas mãos poderosas. Guia, Senhor, os nossos passos. Faça-nos andar na Tua presença. Coloca-nos, Senhor, diante de Ti hoje, amanhã e para todos sempre. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo agora, que tomou tempo para estudar, para se alimentar da carta de amor que o Senhor nos deixou. Solidifica, Senhor, a nossa fé em Jesus Cristo. Nos abençoe, Senhor, com a guia do Teu Santo Espírito, pois nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Jesus te abençoe muito e que a sua fé esteja alicerçada nele, porque o justo viverá